E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. E acabou de sair, literalmente acabou de sair um dado macroeconômico muito importante que pode causar impacto no mercado ao longo do dia. Eu tava esperando justamente ele sair para gravar o vídeo de hoje. Então vem comigo que logo depois da vinheta eu vou te explicar exatamente o que está acontecendo e o que a gente pode esperar de todo o mercado a partir de agora. Bom, o dado aí tão aguardado eram os pedidos iniciais por seguro-desemprego, cujo qual vem causando impacto aí nos últimos meses que ele foi divulgado. E esse dado, você lê ele, né? Ele é lido da seguinte forma: o número de pessoas que entraram com pedido de seguro-desemprego pela primeira vez durante a semana passada. E uma leitura maior do que o esperado deve ser tomada como negativa para o dólar. E o esperado era 190 mil pedidos por seguro-desemprego e foram 196, ou seja, acima do esperado. Mas isso é uma notícia ruim para a economia, mas é muito bom para o mercado. Como eu venho falando, que vem impactando nos últimos meses, é justamente isso. Porque se a economia continuar aquecida, é um motivo para o Banco Central Americano continuar subindo as taxas de juros, que é basicamente o que está movimentando o mercado. E para isso realmente movimentar o mercado, a gente precisa ver o impacto aqui no S&P 500, que até então não demonstrou nenhuma volatilidade com esse dado. Talvez porque esse dado ele entra um pouquinho em conflito com o payroll, que são os empregos que foram gerados aí ao longo do último mês, e o payroll veio mostrando que tipo assim, tem muito emprego gerado e que a economia ela continua aquecida. Então assim, como o payroll veio muito além do esperado, ou seja, tem muito emprego, tem muita oferta de emprego no mercado, e esse veio um pouquinho além do esperado, ou seja, um pouquinho a mais de gente querendo seguro-desemprego do que já se era aguardado. Talvez por isso o mercado já não esteja sentindo tanto esse dado como algo positivo, uma vez que tem muito emprego aí que foi gerado ao longo do mês. Passando aqui para nossa análise, o nosso order book mostra como que diminuiu, secou a força compradora aqui do livro de ofertas e como que a força vendedora segue muito grande. A gente tem quase que 2 vezes mais bitcoins alocados para venda do que para compra. E se a gente pegar o livro de ofertas e abrir ele aqui na parte vendedora, a gente consegue ver que os 25k é o nosso limite, a nossa maior resistência, mas que agora a gente já criou algumas bases de preço para ter pressão vendedora até os 24, né? Até os 24 é onde tem a maior parte dessas ordens, enquanto, né, as ordens dos compradores tá batendo aqui nos 22 e 300, tá abaixo dos 22.300. A gente não tem tanta ordem assim, olha só, aqui é onde está mais cheio, que é justamente a nossa maior região de suporte. O S&P 500 não teve ainda muita volatilidade, então por isso o mercado cripto não está movimentando tanto. Eu estou vendo uma possível figura também de triângulo simétrico aqui no S&P no 4 horas. O rompimento dela poderia resultar numa volatilidade no mercado. E no diário, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Eu tô sem meus indicadores, não, tô não. No diário a gente segue na tendência de alta, tá? Então se a gente pegar e romper essa figura aqui para baixo, a gente pode começar por uma correção no semanal, que está ainda bastante esticado, né? Não vem fazer fundos ascendentes desde o ano passado, então pode ser um gatilho aí para começar a fazer esse fundo ascendente. E se a gente começar a buscar por esse fundo ascendente, o Bitcoin ele vai continuar na sua correção. E eu tenho alguns pontos importantes a ressaltar com relação ao Bitcoin. Superamos o limite da cunha que eu havia comentado, mas ainda não entrou um volume de rompimento para levar essa cunha a uma correção maior, justamente porque essa zona verde aqui está segurando o preço. A gente viu uma queda ao longo da madrugada e essa queda, olha onde que ela segurou, na zona verde. Então se a gente perder essa zona verde, que é a região aqui dos 22.300, que é o nosso limite aqui da ordem de suporte, vai ter muito stop, vai ter muita liquidação e o preço ele pode vir a buscar níveis mais baixos, tal como eu vinha falando. Regiões de Fibonacci, de toda essa retração, região aqui de topos prévios, que seria a nossa próxima base de preço, olha só. Nossa próxima base de preço está aqui próximo aos 21.400 dólares. Eu acredito que se a gente perder essa zona verde, o Bitcoin pode sim vir dar um chego aqui para essa região. O que, ao meu ver, é oportunidades. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nas considerações finais. Outro ponto importante que eu queria comentar é sobre o volume que a gente deixou aqui nesse fundo. Olha só, a gente deixou um volumão aqui
entrou uma força compradora para tentar segurar esse mercado e o stop deles também está aqui embaixo. Então esse rompimento ele pode ser um pouquinho mais brusco, justamente por conta desse volume de pessoas presas e stops também acionados. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante para falar aqui sobre o Bitcoin. Ah, e outra coisa, não, eu vou deixar para falar isso nas considerações finais aí, que eu acho que essa parte é mais legal. Beleza? O nosso sentimento mostra que agora, que a gente está com a probabilidade de romper esse suporte, tem uma força vendedora entrando, confirmada pelo aumento no Open Interest, e isso é bem preocupante porque significa que está entrando liquidez para, se o preço continuar subindo, ter gente para ser estopada, ser liquidada e invalidar ou então rejeitar essa região aí de suporte, o preço continuaria subindo, né? Algo que não tem problema, mas é até curioso pensar que a força vendedora está agindo próximo ao ponto de suporte, quer dizer que são sardinhas. Geralmente, ultimamente no mercado, nos últimos meses, quando o preço cai, tem sardinhas querendo comprar, e quando o preço sobe, tem sardinhas querendo vender. Agora o preço está numa região importante aqui de suporte, olha só, os 22.200, e o pessoal está shortando, olha só. Mas ainda assim, temos mais compradores do que vendedores, temos quase 1,5 comprador para cada vendedor. E isso mostra que ainda assim tem mais liquidez para o mercado continuar caindo do que continuar subindo. Outra coisa que vale ressaltar é a quantidade de liquidação que a gente teve e deixou nesse fundo. Foi realmente muita gente liquidada, um pouquinho mais de 10 milhões de dólares liquidados com essa baixa aqui na madrugada no mercado, e isso, igual eu falei, deixou um volume aqui embaixo, né? Teve gente que entrou comprando, teve instituição que aproveitou para fazer aporte junto com essas liquidações, e isso torna esse suporte ainda mais forte. Se a gente perder ele, a gente pode ver movimentos um pouquinho mais agressivos, tá? Bom, considerações finais, o que eu tô de olho, como a gente tá no mercado que está apresentando sinais de queda. Geralmente, em épocas de queda, as altcoins elas tendem a se desvalorizar mais do que o Bitcoin. E na semana passada eu comentei sobre um trade que eu estava de olho, que era na Dogecoin. Acho que eu estou até com ele aberto aqui. Deixa eu olhar na minha listinha. Aqui, ó. Na Dogecoin, e ontem eu abri esse trade, eu analisei ele numa live especial para alunos, tá? Então se você não é meu aluno e quer entrar para a turma e quer ter acesso a essas lives, ao grupo VIP, fica de olho no QR Code que aparece aqui na tela, ou então no link aqui na descrição desse vídeo. E a gente entrou justamente com a formação desse topo aqui, ó. Eu falei lá no Telegram, falei, ó galera, tô entrando aqui na Doge e em outra moeda também, tem duas moedas que a gente tá aí. Estamos no lucro, inclusive bateu o alvo, a gente fez parcial no alvo e isso cancelou o risco do stop. Eu fiz uma parcial de 30%. Ou seja, se a gente continuar essa queda do mercado e com essa queda do mercado continuar a correção, provavelmente Dogecoin vai continuar caindo e eu vou continuar posicionado com 70% da mão que eu entrei nesse trade sem risco nenhum, porque eu já fiz uma parcial e essa parcial cobre o valor de stop que eu tomaria se o mercado revertesse. E se o mercado reverter, que é uma probabilidade menor, eu acredito que a gente vai começar a olhar trade para compra, ou a gente pode ver o Bitcoin continuar subindo, mas a gente continua aí sem ter qualquer tipo de prejuízo. Então por isso que é muito importante você estar analisando o mercado como um todo e aproveitar das oportunidades, porque olha só, o Bitcoin está caindo. Beleza, mas se a gente abrir short nas altcoins, pode ser que a gente lucre muito mais, porque enquanto o Bitcoin ele cai, vou pegar um movimento aqui que está acontecendo desde o topo, tá? Vou voltar aqui na Doge e vou mostrar para você exatamente. Dá uma olhada aqui nesse movimento de queda. Gráfico de 1 hora, gráfico de 1 hora também aqui no Bitcoin. E o movimento de queda é justamente essas barrinhas aqui, ó. Enquanto o Bitcoin veio e caiu 2%, a Dogecoin ela caiu 6%. A mesma queda na mesma hora. Isso mostra que em queda as altcoins elas são mais fracas que o Bitcoin e por isso elas tendem a perder mais valor. E por isso eu abri shorts em altcoins, justamente para conseguir lucrar mais com essa queda e possível correção do mercado. E se a gente perder, a gente chega em dois cenários. A gente perder esse fundo, se a gente perder esse fundo eu vou continuar com as minhas posições abertas nesses trades de altcoin que eu abri com os alunos da mentoria, justamente para buscar alvos mais baixos. E quando o Bitcoin ele começar a chegar em pontos de suporte, pontos de entrada,
região aqui de topos prévios, região de Fibonacci, região das médias aqui no gráfico semanal, olha só, região da EMA 12 e da EMA 26, vai ser quando eu vou fechar os trades que eu abri e vou começar a me posicionar em long no Bitcoin, porque a gente já tem um espaço bacana para formar um fundo ascendente e continuar essa alta. E o segundo cenário é justamente rejeitar esse ponto aqui, né? Esse ponto verde ser um ponto de suporte, ele segurar e a gente voltar a ter um movimento de alta. Nesse caso a gente invalidaria a cunha, começaria a buscar outros cenários no mundo de criptomoedas, e se o Bitcoin continuar subindo não tem problema, uma hora ele vai ter que corrigir aqui no gráfico semanal, porque ele está bastante esticado, longe da região das médias e não faz fundos ascendentes desde os 16 mil dólares. Então são esses os dois cenários aí que eu tô de olho. E se você não me conhece e não conhece o canal, se inscreve, deixa aquele like, que isso é muito importante. Comenta o que você acha dessa série de vídeos que eu faço aqui de forma diária. Não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu sempre tô dando atualizações sobre tudo. E no mais é isso. Tenha uma excelente quinta-feira, um ótimo dia e até amanhã. Valeu!